A paz do Senhor. Vamos para mais um devocional que tem como título Deus planejou que o seu povo fosse luz para as nações. O povo aqui que está falando era Israel. Israel foi planejado por Deus para ser luz para as nações, para todas as nações. Isaías 49:6 nos diz: Disse mais: Pouco é que seja o meu povo, para restaurares as tribos de Jacó e tornarem a trazer os guardados de Israel. Também eh, te, hei, te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, era propósito de Deus que Israel fosse luz para todas as nações. Então, Deus, ele nunca pensou em uma igreja que ficasse fechada, somente para eles ali, mas uma igreja que fosse aberta para o evangelho, que levasse a palavra de Deus para outras pessoas. Então, desde a eternidade, o coração de Deus, ele pulsa pelo resgate da humanidade. A gente vê isso em 1 Timóteo 4:2 e 4. Ele diz: Pois ele anseia que todos sejam salvos e compreendam a verdade. Então, Deus ele deseja que todos venham conhecer dele e compreender a verdade das Escrituras. Então, Israel ele recebeu essa missão de luz das nações, como também a gente vê em Isaías 42:6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e darei por concerto ao povo e para a luz dos gentios, para que todas as nações viessem conhecer a Deus. Então Israel ele foi este caminho, mas ele falhou, mas a gente vê que depois em Cristo isso se cumpre. Então, em Cristo, isso foi perfeitamente cumprido. Por quê? Porque Cristo fez com que, através dele, viesse a luz ao mundo. E ele disse que aqueles que criam também nele seriam luz para o mundo também. Mateus 5:14 diz: Vocês são a luz do mundo, uma cidade sobre um monte, brilhando durante a noite para ser vista por todos. Então, para levar a palavra de Deus, para que as pessoas viessem ver Cristo através da sua igreja. Então, isso é o desejo de Deus para cada um de nós. O primeiro ponto aqui que nós vamos falar é o propósito de Deus. Como Deus queria que viesse ser toda a humanidade. E desde o início que a gente vê Deus já colocando a luz, né? Então, luz no meio das trevas. A gente vê em Gênesis 1:3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então ali só tinha trevas, e Deus fez com que a luz viesse permanecer ali. Então houve luz. Então a primeira ação de Deus na criação foi o quê? Trazer a luz. Então a gente vamos ver o porquê Deus traz esta luz. E vamos ver em três partes. A primeira dela é luz é essencial à vida. Sem a luz, tudo fica obscuro, fica fosco, fica sem a gente compreender, fica inseguro, fica caótico. Mas em Cristo, esta luz veio para que viesse iluminar, para que viéssemos compreender as coisas de Deus. A gente vê em João 12:46, eu vim como uma luz para brilhar entre o mundo escuro, para que todos aqueles que ponham a sua confiança em mim não fiquem na escuridão. A gente vê também que no segundo aqui Israel ele foi chamado para refletir. Então, vamos entender por que isso. Não foi Israel ele não foi chamado para existir para si mesmo, mas para refletir a glória daquele que o separou, a glória de Deus, para que eles viessem encontrar ali o caminho que o Senhor queria para eles. E em Êxodo 19:5 diz: E agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes os meus concertos, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha.
e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então você vê aqui o Senhor falando para passar isso para Israel, que eles seriam a nação que ia refletir a glória de Deus, mas que viesse passar para as outras nações. E a gente vê o cumprimento desta luz em quem? Em Cristo Jesus. Ele disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, quem segue a Cristo, eles entendem e compreendem como Deus quer que nós venhamos se comportar. Então, é por isso que nós devemos ter a Cristo como esta luz que ilumina os nossos erros, os nossos defeitos, para que a gente venhamos se corrigir e servir a Ele. Porque muitos condenam, mas Cristo, Ele vai e faz com que nós venhamos entender os erros e voltássemos para eles para fazer a sua vontade. Então, João 8:12, ele diz: Depois, em um dos seus ensinos, Jesus disse ao povo: Eu sou a luz do mundo, portanto, se vocês me seguirem, não vão tropeçar na escuridão, porque sobre o caminho de vocês se derramará a luz viva. Então, Cristo, ele é quem ilumina para nós chegarmos ao céu, ao destino que ele quer para nós. Sem Cristo, nós não vamos ter como chegar lá. Por quê? Porque fica obscuro, fica confuso, mas em Cristo tudo permanece fiel. Então, a profecia de Isaías 49:6 se cumpre em Cristo Jesus, porque Deus ele planejou um povo que irradia a verdade em meio ao engano e manifesta o caráter de Deus na proclamação da salvação a todos os gentios, né? Então vamos ver aqui também no segundo ponto aqui, a missão da igreja. Ela reflete Cristo às nações. A gente vê em Mateus 5:14 e 15. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes, que foi o texto que a gente leu. Nem se acender uma candeia, se colocar debaixo de um alqueire, mas no velador, e dar a luz a todos que estão em casa. Então ele disse: olha, não pode você acender vamos levar para um tempo atrás um candeeiro e você colocar algo em cima para esconder, porque aí ele não vai iluminar. Mas quando você coloca ele no local específico, ele clareia para todos os que estão ali. Então é necessário que nós venhamos ser um canal de Deus para iluminar as nações. Nós também carregamos a identidade do Senhor. Fomos alcançados pela luz para refletir essa luz. A gente vê em Pedro 1 Pedro 2:9, mas vós sois a geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para quê? Para a maravilhosa luz. Então aqui a gente vamos ver 3 marcas de quem tem esta luz. Quem tem essa luz, ele vive em obediência. Obediência aqui, a palavra de Deus, a Cristo Jesus. Então, luz, ela não grita, ela não está dizendo, ó, eu cheguei, não. Ela brilha, ela mostra com exemplo, a gente vê, não tem como você esconder a luz. Então, nós temos que ter uma vida santa, que nós fomos chamados para sermos luz, para termos a atenção de Cristo. Filipenses 2:15 diz, de modo que ninguém vos possa dizer nenhuma palavra de censura contra você. Vocês devem levar uma vida pura, imaculada, como filho de Deus, no mundo em trevas, cheio de gente desonestas e obstinadas. Brilhe entre eles como a luz de um farol. Então, a palavra de Deus nos instrui a nós sermos uma luz. Você imagina um farol. Para que é que serve um farol? Antigamente, quando tinha um farol, era para que os barcos, os navios que viessem, eles tivessem um guia. Então,
nós temos que ser um guia para as outras pessoas que ainda não têm Deus. Eles têm que olhar para nós para chegar na luz, que nós só refletimos o que vem de Cristo. Então, a luz principal é Cristo e a gente reflete a Cristo. Temos que fazer isso, é o que a palavra de Deus ela nos instrui e quer que nós venhamos viver. Então, o segundo aqui é anunciar o Evangelho. Somos enviados para representar Cristo entre as nações, anunciando o Evangelho. Então, a igreja ela tem esse papel de levar Cristo às nações. A gente vê em Marcos 16 e 15, que ele diz, então disse Jesus, né? Vão ao mundo inteiro e pregue as boas novas a todo o mundo, a toda parte, para que todos venham conhecer de mim. O terceiro aqui é exaltar o nome do Senhor. Quem a nossa vida resplandece, não para a nossa própria glória, mas para que o nome do Senhor seja exaltado. Então, a glória desta luz não é para nós, é para que o nome de Cristo venha a ser exaltado. Então, Jesus ele chamou os seus discípulos para ele ser luz no mundo, confirmando continuamente esta missão. Através das Escrituras, a gente vê que Deus, através de Cristo, ele afirma isso, que os discípulos, aqueles que servem ao Senhor, a igreja, ela tem que ser luz. João 20 e o versículo 21 diz, ele falou-lhes novamente, assim como o Pai me enviou, da mesma forma eu envio vocês. Então, assim como Cristo enviou, como Deus enviou a Cristo para ser esta luz, Cristo enviou a sua igreja, cada um de nós, para sermos luz também para as outras pessoas. O plano ele é universal, não é só para alguns, é universal. Ele chega plenamente ao conhecimento da verdade, mas é para todas as pessoas. Em 1 Timóteo 2 e 4 diz, pois ele anseia que todos sejam salvos e compreendam essa virtude. Então, o que Deus quer é que todos venham compreender essa virtude, que todos venham compreender que a luz está em Cristo e que nós temos que viver na luz para refletirmos a luz de Cristo para o mundo. Então, para concluirmos, lá em 2 aos Coríntios 4 e 6 diz, porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem respondeu a essas nações. Então, foi Deus que respondeu. Então, a igreja, aqui no mundo, ela tem que resplandecer a luz no meio das trevas. Então, quando a luz, o caos vai embora, o medo vai embora, o engano vai embora. E Deus, ele faz com que venha brilhar a luz de Cristo em nossas vidas. A gente vê em Filipenses 2:15, de modo que ninguém possa dizer nenhuma palavra de censura contra nós, como foi o texto que a gente leu, mas que nós venhamos viver uma vida santa, pura, imaculada, vivendo como filhos de Deus aqui em meio às trevas, sendo luz no meio das trevas, como um farol que ele brilha para que as pessoas olhem e enxerguem Cristo em nós. Então nós temos que fazer desta forma, porque é o próprio Cristo que ensinou a cada um de nós a vivermos de uma forma santa. Então a pergunta hoje é: a minha vida está refletindo Cristo ou nós estamos escondendo a Cristo? O que é que eu tenho feito? A minha vida reflete essa luz de Cristo ou eu estou escondendo Cristo? Eu estou ficando com vergonha e ficando no meu canto e não levando a palavra de Deus. Então nós temos que ter esse cuidado. Então, se nós queremos viver nesta luz, que nós venhamos pedir esta luz a Deus, para que nós venhamos viver de uma forma que o Senhor plante em nós esta luz e que Ele venha ter frutos em nossas vidas, para que nós sejamos um canal de bênção de Deus em nossas casas, em nosso trabalho, em nosso bairro, em nossa maneira onde nós se comunicamos com as outras pessoas. Então, que o Senhor ele venha acender
esta luz em mim, cada dia e em cada um de vocês, para que nós venhamos refletir esta confiança que Cristo nos deu, de nós estarmos nele, refletindo a luz dele. Que o Senhor ele venha abrir o nosso coração, para que cada dia nós venhamos conhecer mais dele, e que esta luz ela venha iluminar, e que ela não seja sanada, não venha ser coberta, mas que cada dia ela venha refletir a glória de Deus em nossas vidas. E que Cristo, cada dia, viva dentro de nós e que as pessoas vejam Cristo em nós. E que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria para que cada dia nós venhamos fazer a sua vontade, que a sua misericórdia e a sua graça venha estar sobre cada um de nós e que Ele abençoe a todos que desejam viver na sua presença. Amém.